Olá, gente, tudo bem? Então, olha só, eu vou trazer aqui um assunto que é comum, ó, eu diria, a física computacional 1, física computacional 2 e também a disciplina de método numérico que eu estou, né, conduzindo na pós-graduação, que é aparentemente, é uma coisa bem simples, bem trivial, né? Mas que ao longo da minha vida aqui como professor da física, eu percebo que muitos alunos da física não sabem fazer isso, né? Então, como a ideia dessas disciplinas é ir sanando essas dificuldades ou preenchendo essas lacunas, aí eu vou tratar aqui esse assunto que ele atualmente vem sendo, né, debatido com numa das minhas dissertações de mestrado. Quer dizer, na verdade, a dissertação de mestrado não é sobre esse tema, mas esse tema que eu vou falar é uma ferramenta que vai ser bastante útil agora, né? E que também eu espero que os alunos de Física Computacional 1, 2 e o pessoal de Método Numérico também aprendam a fazer isso aqui, tá bom? Bem, então vamos lá. Eu vou logo apresentar o problema. Digamos, eu tenho uma dissertação do estudante meu, inclusive é um problema real, né? E aí eu preciso realizar experimentos, diversos experimentos numéricos, né? Em um sistema que tenha desordem, que tenha aqueles números aleatórios que a gente já tratou no Física Computacional 1, já tratou no Física Computacional 2 e também em métodos numéricos, ou seja, está todo mundo após, está todo mundo correlacionado. Então, eu estou com um experimento, eu preciso repetir o experimento. Por exemplo, eu peguei lá um sistema, um polímero, que tem desordem, medi, digamos, a condutância, um exemplo, em função da temperatura. Um exemplo desse polímero. Aí é um sistema desordenado. Eu não posso fazer uma medida só. A gente sabe isso. Tem que fazer várias medidas. Eu faço numa amostra, guardo a tabelinha lá. Faço noutra amostra, guardo a tabelinha lá. Faço noutra amostra, guardo a tabelinha lá. Então eu tenho diversos experimentos. Eu repito o experimento várias vezes. Para cada experimento eu tenho uma tabela. Uma função, né? X, Y. Tá bom? Na dissertação do mestrado que eu estou tratando de um dos meus alunos, eu tenho a participação na coordenada y e a energia do elétron na coordenada x. Então, a participação é tipo uma medida parecida com condutividade, né? Certo? Então, não é a condutividade, ela é o tamanho médio lá da fonte de onda, sendo que ela tem um status aí que se você tiver participação pequena, o sistema é isolante, se tiver participação grande, o sistema é metálico. Então ela acaba conectando, certo? É uma medida que conecta com as propriedades de condução, tá bom? Então eu faço um experimento numa amostra, meço lá participação, energia na coordenada x, participação na coordenada y. Aí faço outro experimento, então tem um monte de tabela dessa. Preciso fazer a média, né? Não é assim que a gente faz vários experimentos, faz a média deles, é assim? Aí, meu amigo, aí começa a problemática. Cada experimento desse demora, digamos, sei lá, meia hora. Um exemplo. 1 hora. Aí você precisa fazer 1000. E aí? Vamos lá, bota aí para rodar 1000. 1000. Se eu fizer 1000 experimentos, 1000 repetições de uma coisa que cada experimento demora 1 hora, eu vou ter 1000 horas. Meu amigo, é muito dia, entendeu? São muitos dias. Por exemplo, a gente está agora para resolver um problema que cada experimento gasta 1 hora, a gente precisa fazer aproximadamente 100 experimentos. Então são 100 horas, né? Da ordem de 4 dias. Bem, nem sempre é fácil deixar um computador rodando uns 4, 5 dias aí. Então, uma coisa que eu sempre ensino para meus alunos e faço que é o seguinte: não faça de uma vez. Divida esses seus experimentos em pacotes. Certo? Como eu disse, é uma coisa bem simples, bem ferramenta, bem do arcabouço da gente, mas os alunos têm dificuldade de fazer isso. Tá bom? Então, por isso que eu estou explicando. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu não fiz 100 experimentos. Por exemplo, aqui eu fiz, olha, vocês estão vendo aqui na tela do computador, eu fiz essas amostras aqui. Eu repeti o experimento em diversas máquinas, cada uma com 10 experimentos. Ou seja, eu fiz 10 médias em cada experimento. Então eu peguei 10 máquinas diferentes, 10 núcleos, botei 10 processos nela para rodar, cada processo demorou 1 hora, né? Como eu tinha 10, são 10 horas. Então eu peguei 10 máquinas, ocupei essas 10 máquinas por 10 horas e obtive aqui da ordem de 100 experimentos. Então eu tenho aqui, se você pegar aqui, eu vou ter aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na verdade eu fiz 12, desculpa. Tá? Então eu fiz 12 experimentos. Eu ocupei 12 máquinas
por aproximadamente 10 horas e tive de cada máquina o resultado de 10 médias. Quantas médias eu tenho no final? No total, aproximadamente 120 médias. Tá? Bem, eu estou assumindo que a distribuição de probabilidade é mais ou menos a mesma em cada coisa aí, que é cada experimento desse. Então, no final das contas, se eu agora mediar todos esses experimentos, eu vou ter um único experimento com 120 médias, obtido em 10 horas. Se eu tivesse feito isso de uma vez, sequencialmente, né, eu teria, né, demorado, como eu já expliquei, 100 horas. Então é um tipo de computação paralela manual, né? Aí agora vem a dificuldade técnica, que é o seguinte: juntar esses 10 pacotes e fazer a média. Pronto, essa é a dificuldade, que muitas pessoas não conseguem fazer. Algumas pessoas já tiveram, muitas pessoas tiveram dificuldade já ao longo do tempo. Então, estou gravando esse vídeo para explicar como é que eu faço. Uma maneira é você abrir no XMGrace todos os arquivos. Observe, o nome dos arquivos, se você olhar, participação, não sei o que, tem umas propriedades, eu tenho aqui, seed é semente, é a semente do gerador. Eles diferem só pela semente, tá vendo? Um é 7, outro é 5, outro é 3, né? Então eu vou lá, né, abro esses arquivos aqui, ó, com, né, um asterisco aqui na semente. Aí eu abro todos. Eu posso vir aqui no dataset operation, marco todos. Que tem aqui um join. Aí eu junto todos num arquivo só. Pronto, juntei todo mundo num arquivo só. Aí agora você pode fazer a média aqui no Grace, ou você pode exportar esses arquivos no arquivo DAT e fazer a média lá no programa de médias. Essa é uma opção. Outra opção é você fazer um programa que leia todos esses arquivos, leia um por um, guarde esses arquivos dentro lá da memória do computador e faça a média e já te entrega o resultado médio, tá bom? Então é isso que eu vou fazer. Então vamos lá, vamos explicar. Primeiro eu preciso gerar um arquivo de nomes. Então como é que eu gero o arquivo de nomes? Eu venho aqui, ó, copio esse carinha aqui, boto um arquivo no seed, quer dizer, os arquivos, eu vou pegar todos, eu estou lendo com o comando ls do terminal do Linux, todos os arquivos, eu vou ler todos, mas não vou escrever na tela, eu vou escrever num arquivo txt. Então esse comando aqui quer dizer o seguinte: leia, né, mostre, né, exiba todos os arquivos com essa extensão, com qualquer semente, eu botei um asterisco na semente, mas não põe o resultado da tela. Põe o resultado, esse maior quer dizer que ele vai dar o destino desse resultado. Põe o destino desse 1.txt. Então quando eu coloco aqui, ele gera um arquivo chamado 1.txt, certo? Que esse arquivo, ele tem todos os nomes, ó, tá aí. Vai abrir o arquivo, né? Ó, tá vendo? Todos os nomes. Então ele tem todos os nomes. Então tem 12 arquivos, tá bom? Beleza? Então eu vou fazer agora um programa que vai ler este nome, capturar os dados, guardar na tabela. Lê esse, captura os dados, acumula naquela tabela. Lê esse, captura os dados, acumula. E depois divide pelo número de arquivos, que é 12. Então é isso que eu vou fazer. Como eu disse, é uma coisa simples. Agora é uma coisa simples que às vezes os estudantes têm dificuldade. Viu? Vamos para o programa, né? Vou mostrar o programa em Fortran, tá? Então vamos lá, né? Então o que é que eu preciso aqui? Primeiro eu preciso, né, ler o arquivo de nomes. Então eu preciso que você me informe qual é o arquivo de nomes que eu vou mediar. Então tá aqui, arquivo de nomes. Depois eu quero saber quantos arquivos tem dentro. No caso, 12, né? Então aqui vai ser o arquivo de nome, a entrada. Aqui vai ser o número de arquivos. Aí eu abro, né? Abro esse cara aqui. Vou até botar esse cara aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou até tirar daqui e botar aqui. Ou seja, pronto. Então eu abri na unidade 30. Isso aqui é o arquivo de nomes. Tá bom? No caso de questão da gente aí vai ser 1.txt. Depois eu tenho o número de arquivos que tem dentro. Aí eu faço um loop aqui, ó. Um loop onde eu vou fazer um loop de 1 até o número de arquivos. Eu vou percorrer esse arquivo de nome de 1 até 12. E vou guardar cada nome em uma variável, que é essa variável aqui. Essa variável é uma variável caractere. Observe, eu abri ela aqui. Se você olhar aqui, é um caractere, é um nome, onde é um vetor caractere. Então é um vetor de nomes. Aí eu guardo esses nomes que estão escritos no arquivo 1.txt nessa variável aqui. Beleza? Pronto. Aí feito isso, agora eu peço o nome de um arquivo de saída, que é onde eu vou guardar a saída lá, a média lá, né? Onde eu vou guardar a média de todos aqueles dados. Beleza? Aí vamos começar. Então, o que é que eu faço? Né? Abro sim, aqui é um open para esse arquivo de saída. Né? Tá? Bom, agora vamos começar. Então vamos lá. Eu dou um loop agora de novo nesse número de arquivo. Chego no primeiro, abro o arquivo na unidade 3, relacionada com o primeiro arquivo que está guardado naquele vetor.
Quem é? É o primeiro artigo é o primeiro arquivo que está lá naquela lista do 1.txt. Aí eu faço essa estrutura aqui, eu uso um while, certo? Eu defino esse como 0, uso um while aqui para ele ler todos os números dentro desse arquivo, até chegar no final. Quando chega no final, esse cara aqui, você usa essa instrução aqui, eu faço, ó, enquanto o i, né, for diferente de menos 1, não é isso? Aí o que eu vou fazer? Aí eu venho aqui, ó, faço esse read aqui, esse read é bem interessante, faço read na unidade que eu abri aqui, que é o primeiro arquivo lá da lista lá de nomes, e leio, ele tem x e y, eu chamo de rr1 e rr2, x e y. Aí eu tenho esse comando aqui, iostat, né, igual aí. Quando não tiver ninguém, quando você chegar no final e você for ler o próximo e ele não tiver ninguém, ele vai setar esse cara para menos 1. Então o i assume o valor de menos 1. Aí ele sai do while. Aí ele sai desse comando while. Entendeu? Então essa é a história. Então quando ele chegar aqui, que ele chegar no último cara, lá que não tem mais arquivo, quando ele chegar no final do arquivo, ele seta essa variável aqui para menos 1. Aí você sai do while. Compreendeu? Então essa é mais ou menos a história. Enquanto ele está dentro do while, aí ele lê os caras, aí guarda num vetor que eu chamei de x, a tabela x, e no y o que é que eu faço? Eu digo, y é igual ao y mais quem? Mais o valor que você leu dividido por quem? Pelo número de arquivos, que é para poder você acumular a média, entendeu? Pronto. Feito isso, acabou o programa. Quando você chegar aqui, você vai ter, esse cara aqui vai guardar, né, a coluna x, e esse cara aqui, ele vai guardar a coluna y médio já. Entendeu? Aí agora é só escrever e pronto. Observe que eu criei aqui um contador, que é esse conte, que é para saber quantas vezes ele passa no while. Quantas vezes ele passa no while. Aí conta igual a 0 aqui. Aí ele passou no while, leu todo mundo, ele somou 1 aqui. Então esse conte, ele te diz quantas vezes o while rodou ali. Ou seja, o número de arquivo tem em cada tabela. Esse programa, ele tem uma limitação. Você tem que ter que o número de arquivos, o número de pontos em todos os arquivos tem que ser o mesmo. Então se você olhar lá, quando eu dei aquele XMGrace lá nesse cara, se você olhar aqui, todos os dados têm o mesmo número de pontos, no caso 49. Então essa é uma limitação desse programa, ele só faz média de coluna de dados que tenham exatamente o mesmo número de pontos. Essa é uma limitação, tá bom? Você pode reorganizar isso, mas essa seria, digamos, a versão inicial. Então, esse contador é o número de pontos que ele vai ter lá em cada arquivo. Entendeu? Então pronto, então chegar aqui é só mandar escrever. Observe que quando ele chega no final, se você parar para analisar aqui, ele ainda chega nessa instrução aqui. Então, da maneira como está organizado aqui esse meu programa, ele ainda acumula 1 no contador aqui. Eu posso tirar esse contador daqui, botar ele aqui. Tá? Cadê? Botar ele aqui. Né? Ou seja, ele só chega aqui se de fato ele passar por essa instrução aqui, tá bom? Beleza? Então deixa eu testar aqui. Vou testar para ver se essa posição. Porque antes eu tinha colocado essa instrução do contador aqui antes. Então, antes dele testar se chegou no fim, ele já acumulava 1. Entendeu? E aí, com isso, ele acumulava 1, mesmo sem saber se tinha ou não ponto no final. Então, ele acabava sendo maior do que o número de pontos. Por isso que eu botava ele igual a menos 1 aqui, tá bom? Mas tudo bem. Eu acredito que dessa forma aqui funciona também. Beleza? Então é isso. Então, esse contador, ele vai te dizer quantas vezes, ele vai te contar quantas vezes o comando while foi usado. Ou seja, o número de pontos, né, em cada arquivo. Entendeu? Basicamente é isso, ok? Então vamos lá, né? Vamos executar, tá certo? Então, médias, né? Médias, alto, 1, tá bom? Vamos lá, tá? Então, eu preciso primeiro dar o número de arquivos de nomes, qual é? 1.txt, certo? Quantos arquivos tem em cada coisa? A gente viu 12, né? Aí dê aí o nome de um arquivo de saída, sei lá, t.dat. Desculpa, escrevi o nome errado, perdão. 12, t.dat, né? Agora vamos abrir todos os dados, com todas as amostras, e vamos abrir o t.dat no final, para a gente ver o que acontece. Então, vamos lá, né? Então, o que aconteceu aqui? Olha, ele acabou somando ainda 1 no contador lá, tá?
Então ele saiu, ele acabou somando lá no contador. Então eu vou voltar lá para corrigir o problema. Então, de qualquer forma, cadê aqui? Mesmo eu tendo botado o contador aqui, ele chegou no final do while. Então tem que ter essa instruçãozinha aqui. Entendeu, né? Qual foi a questão, né? Quando ele está aqui, quando ele chega no final do arquivo, ele percebe que o arquivo acabou. Então ele não vai ler mais o arquivo. Mas ele ainda passa por essas instruções aqui. Então ele ainda acumula um no contador. Sendo que é um valor que não existe. É por isso que eu preciso subtrair um aqui no final. Tá bom? Então beleza. Então vamos de novo. Vamos de novo. Pronto, aí vamos lá. 1.txt, número de arquivo, 12, t.dat, né? Aí vamos lá. Isso. Observe, entenderam o que eu fiz, né? Eu li todos os dados e li o arquivo que supostamente seria a média calculada pelo meu programa, tá bom? Então vamos lá. Vamos agora chegar aqui, chegar no último arquivo da série, que agora tem 49 pontos. Vamos botar a linha dele bem grossa aqui para a gente poder visualizar. Ó, tá aí, ó. Essa é a média, tá vendo? Então é um programa simples que você pode usar. A única restrição é essa, que a maneira como ele está montado, usando esse while aqui, e usando esse acúmulo já aqui, você tem que ter que o número de vezes que esse while é rodado para cada arquivo, para cada dado que você tem que ser o mesmo. Ou seja, a tabela tem que ter o mesmo tamanho em todos os arquivos. Tá bom, gente? Bem, essa é a maneira como eu faço. Dá para fazer mais ou menos a mesma coisa de C. Existem outras formas de fazer, óbvio, mas essa é a forma como eu faço, tá bom? Então eu espero que tenha ficado claro aí, beleza? Qualquer coisa me pergunta ou no YouTube ou então por e-mail, tá bom, gente? Valeu, muito obrigado. Um abraço para vocês.